Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial, pela sua bendita e santa misericórdia, que nos alcança de uma forma especial. Mais uma vez estamos reunidos aqui neste santo lugar. Mais um culto neste domingo para a bênção da nossa vida. Fomos altamente abençoados pela manhã, pela palavra de Deus, entendendo que o que o Senhor almeja para nós é a nossa felicidade, a nossa bem-aventurança. E nesta noite, mais uma vez, buscando a palavra de Deus para vermos aquilo que Ele tem para com as nossas vidas. Meus amados irmãos e amigos, nós vamos mergulhar na palavra de Deus, mas não podemos fazer sem antes meditarmos, antes de lembrarmos daqueles que estarão vindo atrás de nós para tomarem posse daquilo que nós estamos fazendo hoje. Lá na frente serão eles que estarão fazendo o que nós fazemos hoje, que é pregar a palavra de Deus. E dentre estas pessoas, essas pessoinhas que estão vivendo esse momento, nós podemos dizer Miguel, Rafael, Gabriel, Gustavo, Brian, Pietro, Camille, Gabriel, Carol, podemos olhar Isabelle, Bernardo, Tiago, Azaf, nosso amado irmão Azaf, Helena, Caio, João Pedro, Giovana e também o nosso querido Vandrei. Nós estamos passando para com vocês essa responsabilidade. Num futuro bem próximo, vocês serão o que estarão pregando, o que estarão levando a mensagem do Evangelho para aqueles que precisam. Meus amados irmãos e amigos, eu jamais deixo de lembrar para com os irmãos a realidade do compromisso. Nós somos privilegiados e precisamos entender que não há privilégio que não seja acompanhado por um compromisso. Então vamos atentar para os nossos compromissos com a obra de Deus e vamos mergulhar para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite. Em Atos dos Apóstolos. Uma palavra altamente abençoada. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos 16. A partir do versículo 19 até o versículo de número 34. Podemos perceber que é grande essa leitura, que também serão grandes as bênçãos que o Senhor estará trazendo para com as nossas vidas. Atos dos Apóstolos 16, do versículo 19 até o versículo de número 34, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Paulo e Silas, açoitados e presos. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar por sermos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Estes, recebendo ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão.
abrindo-se-lhe todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberta as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, postou-se diante de Paulo e Silas. Depois de trazê-los para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe Pedro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites e, a seguir, foi ele batizado, e mais quem? E todos os seus. Então, levando-os para fora, a sua própria casa, lhes pôs à mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém e amém. Senhor nosso Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, que nesta noite, ó Deus, nos leva, ó Pai, a entender, ó Deus, uma realidade tão especial, ó Deus, que muitas vezes foge, ó Deus, ao entendimento de pessoas, ó Pai. Que a Tua graça possa fazer a diferença em nós, nos dando um entendimento para, ó Deus, abraçarmos a palavra do Senhor com alegria em nossos corações. Ó Deus, que uma capacitação tome posse, ó Deus, da vida do pregador e da vida, ó Pai, dos ouvintes. Que não seja eu a pregar, mas o Teu Espírito pregando através da minha vida, para que a Tua palavra possa encontrar guarida nos corações de cada um que estão ouvindo nesta noite. E, ó Deus, e ao ouvirem a Tua palavra, ao entenderem a Tua palavra, possam, ó Deus, decidirem, ó Pai, com convicção, em seguir os passos do Senhor, viver em conformidade com a Tua vontade, para a honra e para a glória do Seu viver. E com certeza o Teu Espírito fará esta maravilha, e a Tua igreja diga amém, amém. Amados irmãos e amigos, o título desta mensagem, que está inserido dentro da narrativa que nós acabamos de fazer, o título desta mensagem é o seguinte: nas suas decisões, você nunca está sozinho. O título da mensagem: nas suas decisões, você nunca está sozinho. E o que, pastor, podemos dizer a respeito do que nós acabamos de ler? O que nós podemos dizer? E sem qualquer sombra de dúvida, meu amado irmão e amigo, eu digo que nós acabamos de ler a respeito, acerca de um grande milagre ocorrido na igreja primitiva. Um grande milagre ocorrido naquele momento. E se falando, meu amado irmão, da igreja primitiva, nós podemos mergulhar, nós podemos entender que milagre era algo quase que normal. Era quase que normal na igreja primitiva milagres ocorrerem, milagres acontecerem naquele período, pelo fato de que, no princípio, no começo da igreja, onde a igreja começava, o Espírito Santo, com a liberdade, com o poder que tinha, operava de maravilhas sem iguais, operava de forma especial, e milagres eram verdadeiramente algo normal a acontecer naqueles dias. Meus amados irmãos, entendam, depois que o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus,
subiu ao lugar aonde ele estava. O período onde ocorreram mais milagres foi na fundação da igreja. Não há quem possa provar o contrário. O período qual ocorreu mais milagres foi na fundação da igreja. Naquele momento, o qual a igreja estava sendo restaurada, ocorria ressurreição de mortos, pessoas morriam e através do poder do Espírito Santo, os discípulos, os apóstolos realizavam a ressurreição de pessoas, aquelas pessoas que ali estavam, haviam sido mortas, eram ressuscitadas. Naquele período, oramos e vimos a cura de aleijados, pessoas que viviam numa condição inferior, de mendiga, de estar ali a mendigar por não poderem se locomover. Estavam ali numa situação tão pesada e nós vimos que o poder do Espírito Santo realizava o milagre e aquelas pessoas passavam a andar, começavam a caminhar no começo da igreja. Coisas desse gênero era comum acontecer no começo, no período da igreja. Como nós podemos também atentar nos nossos dias, no começo da igreja, no começo do avanço, do caminhar das pessoas na igreja, nós percebemos que milagres são coisas normais. Mas o que ocorreu nesse momento desse milagre, o que ocorreu neste momento, não está relacionado com o milagre, pelo menos nos nossos dias. É impossível, é quase que impossível alguém mencionar um milagre como esse ocorrido neste momento. Pode até falar que algo aconteceu, mas não reconhece como um milagre. O ocorrido nesse episódio de Paulo e de Silas, do carcereiro, das pessoas que ali estavam, o ocorrido nesse período não tem sido visto como milagre por muito nos nossos dias, meus amados irmãos. Então, pastor, qual foi o grande milagre que ocorreu naquele dia? Qual foi o milagre que ocorreu naquela narrativa? Há quem acredite que foi a queda da prisão. Há quem acredita que aquele foi o grande milagre ocorrido naquele momento. A queda da prisão. Lá estava Paulo, Silas, aprisionado, numa situação desfavorável, altamente desfavorável para eles. Se você procurou observar a narrativa, eles foram para a prisão interior, a prisão lá dentro, era lá embaixo na terra, aonde eles foram presos, um lugar aonde não tinha qualquer expectativa de fuga, não tinha como sair. Meu amado irmão e meu amigo, o que está evidente é que era algo impossível acontecer. Sair de uma prisão interna. E nós não podemos negar que isso foi um milagre. Foi um milagre sem igual. Sair daquela condição, as cadeias cair por terra, tudo desabar, foi um milagre sem igual. Mas entendam, não foi o grande milagre. Não foi o grande milagre que ocorreu. Não foi. E qual foi o grande milagre, pastor, então? Atentem, irmãos. O grande milagre que ocorreu nesse episódio foi a salvação do carcereiro. A salvação do carcereiro foi o grande milagre ocorrido neste momento. Atentem, irmão, um milagre individual e também um milagre coletivo ocorreu naquele momento.
Um milagre individual e coletivo. Entenda, meu amado irmão, o que eu vou falar para você nessa noite. Ao se converter, a alma daquele homem foi salva. Ao se converter, a alma daquele homem foi salva. Por isso eu afirmo que foi um grande milagre que ocorreu. A alma daquele homem foi salva da condenação eterna. E o que isso significa, meu irmão? Poderia acontecer N situações naquele lugar. N situações maravilosas. A prisão desmoronar, os presos fugirem, os presos saírem, mas sem haver uma conversão, sem que existisse uma conversão, nós não podemos ter a alegria, ter o prazer, ter a felicidade maior. Meus amados irmãos, o grande milagre que ocorreu naquele momento foi a salvação daquele carcereiro da condenação eterna. A alma daquele homem estava condenada eternamente a estar afastada de Deus. Como a alma de muitas pessoas também nos nossos dias estão condenadas eternamente a estar afastada de Deus pela eternidade. Assim estava também a alma daquele carcereiro. Não atentando para essa realidade estava ele. E meus amados irmãos, a sua conversão livrou a sua alma da condenação eterna. Um milagre sem igual. Algo especial para com a sua vida. E tem mais, irmãos. Além desse milagre ocorrer na vida dele, ocorreu um milagre ainda maior. E qual foi, pastor, esse milagre ainda maior? Através da sua opção, preste bem atenção, através da opção daquele homem por seguir os passos do Evangelho, por seguir os passos do Evangelho, decidiu seguir os passos do Evangelho, através dessa decisão, toda a sua família foi salva. Por ele ter abraçado o Evangelho, ter atentado na decisão importante de seguir os passos do Evangelho, toda a sua família foi salva. Preste atenção, meus amados irmãos. Não é o dizer para você que você vai se converter e a partir da sua conversão a sua família vai ser salva. Não é isso que eu estou dizendo, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Daqui a pouco todo mundo vai vir para a igreja porque a família... Não. Precisamos entender que tudo na vida tem um princípio. Tudo na vida tem um princípio. E se não tiver um princípio, não há como uma continuidade, como algo acontecer. Preste atenção, meu amado. Toda a família daquele homem estava em trevas. Essa é a grande verdade. Toda a família daquele homem estava em trevas. Estavam trilhando os caminhos que não agradavam a Deus. Estavam trilhando o caminho que não levava a pessoa para a eternidade com Deus. Como acontece também com a nossa família. Como acontece também com os nossos amigos. Como acontece também com pessoas que estão caminhando segundo o curso desse mundo nos nossos dias. Mesmo que essas pessoas sejam amigas nossas, mesmo que essas pessoas pertençam ao nosso círculo de amizade, estão em trevas. E o que nós precisamos entender? Para que saia da treva, para que saia das trevas, alguém precisa enxergar um foco de luz. Isso é indiscutível. Para que possamos sair das trevas, é preciso que alguém possa enxergar um foco de luz para proporcionar a libertação dos demais. Está todo mundo no mesmo plano, todo mundo no caminho das trevas.
Mas quando uma pessoa enxerga o caminho da luz, uma nova esperança começa a nascer no coração. As pessoas começam a olhar para uma outra direção. Até aquele momento era tão somente aquilo que fazia parte da visão da pessoa. Mas quando uma única pessoa enxergou um outro caminho, opa, já tem uma nova direção a ser seguida. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que alguém precisa enxergar um outro caminho para que algo nessa dimensão aconteça. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Segundo Mateus. Mateus, capítulo 4. Aleluia. Versículo de número 16. Mateus 4, versículo de número 16. Amém, irmãos? Chegamos a Mateus 4, versículo 16. Seguinte. O povo que jazia aonde? Jazia em trevas, viu grande luz. E os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceram-lhes a luz. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região, na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Entendam, amado irmão. Aquelas pessoas, aquela família daquele homem, estava nas trevas, como nós fizemos a leitura agora. Mas, por o coração daquele homem se abrir para a luz, abriu-se uma luz para com a sua família. Aí nós voltamos nesta hora para o título da mensagem. E qual o título da mensagem? Nas suas decisões, meus amados irmãos, na sua decisão, meu amado irmão, você nunca está sozinho. Preste bastante atenção. Na sua decisão, você nunca está sozinho. Você não decide tão somente por você. E qual é o nosso grande problema? Muitas vezes, não entendemos que uma simples decisão nossa pode acarretar aos nossos familiares. Nós não atentamos para essa realidade. Uma simples decisão nossa possa acarretar para com a nossa família. Saiba, meu amado irmão, você não é uma ilha. Você não é alguém sozinho nesse mundo. Você não está só nesse mundo. As suas alegrias, preste bem atenção, as suas alegrias, as suas tristezas, elas são compartilhadas pelos seus. Será que você já pensou nisso? E quando você está alegre, todos os seus sentem essa alegria nos seus corações e passam a viver também alegre, porque você está alegre. Mas também não podemos nos esquecer que as nossas tristezas também têm esse poder. Já percebeu quando você está triste? O quanto de tristeza, o quanto de sofrimento você ocasiona para as pessoas que estão ao seu lado, para as pessoas que estão contigo? Em cada decisão que você toma na sua vida, preste bem atenção, irmão. Em cada decisão que você toma na sua vida, você pode gerar um prazer, você pode gerar uma satisfação para você e para os outros. Mas também você pode gerar uma tristeza, uma insatisfação para você e para os outros. Você nunca está sozinho nas suas decisões. Atentem para essa realidade e sejam mais felizes. Vocês não estão sozinhos nas suas decisões.
O que ocasionou, meu amado irmão, a salvação na família daquele homem? O que ocasionou? Nós vimos que Paulo e Silas batizaram aquele homem e batizaram toda a sua família. Mas o que ocasionou essa salvação na vida daquele homem? Nós entendemos que o amor de Deus foi tão sem igual para com a vida do homem, que Deus enviou Jesus. Está registrado em João 3, no Evangelho segundo João 3, versículo 16. Está registrado isso, que o amor de Deus foi tão grande pela humanidade, que ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E o que ocasionou a salvação da família daquele homem, nós podemos dizer que tão somente foi isso. Mas não foi tão somente o amor de Deus. Não foi tão somente isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas a salvação da nossa alma, ela é condicional. Não é porque Deus amou o mundo de tal maneira que vai abrir as portas para que todos entrem, não, irmão. A salvação, ela é condicional. A Bíblia diz que o mundo não enxergou esse amor de Deus. O mundo não enxergou esse amor de Deus, não enxergou e não enxerga esse amor de Deus. De maneira que nós não podemos atribuir a salvação desse homem tão somente ao amor de Deus, que realmente foi o amor de Deus, mas não foi tão somente o amor de Deus. O que ocasionou, pastor, a salvação da família daquele homem? A oração. Diz a palavra de Deus que muito pode a oração do justo quanto à sua eficácia. A oração tem muito poder, diz a palavra de Deus. Mas, meu amado irmão, a oração de Paulo e Silas, que também oraram por aquele homem, a oração de Paulo e Silas também não foi o motivo principal da família daquele homem ser salva. Através da oração nós falamos com Deus, apresentamos a Deus os problemas, as necessidades, mas para a salvação da nossa alma é preciso algo mais. Muito mais do que falar com Deus, de apresentar algo a Deus. O que faltava, meu amado irmão, para que o milagre ocorresse na vida daquele carcereiro? Aquele carcereiro que saiu desesperado, pegando uma espada a ponto de querer se matar. O que estava faltando para com aquele homem? Meu amado irmão, minha amada irmã, que ao ver tudo tremendo, ver as portas se abrindo e aquele desespero tomando conta do seu coração, pensando que todos haviam fugido, qual foi a posição daquele homem? Aquele homem pensou em tirar a sua própria vida. Porque se ele não fizesse isso, os romanos estariam fazendo. Mas, meu amado irmão, atentem para o que eu vou dizer para vocês nessa noite. O que faltava para com aquele homem, para a salvação alcançar a sua família, era ele tomar a decisão acertada. Aquele homem precisava tomar a decisão acertada para com a sua vida. Nada, meu amado irmão, teria acontecido com aquele homem se ele não tomasse a decisão acertada. E eu convido você nessa noite a olhar para a sua vida. Olhe para a sua vida, olhe. Quando não são os investimentos que não tem sido feito na sua vida e nada. Quando não são as oportunidades que têm sido lançadas sobre a sua vida e nada. Quando eu digo nada, eu digo no tocante ao abraçar. E nada tem acontecido.
Aquele homem decidiu. Diante da oportunidade que foi lançada para com a sua vida, ele decidiu. A decisão daquele homem abençoou de uma forma tão especial a sua própria vida e tem mais, se estendeu sobre toda a sua família. Meu amado irmão, entenda, você não está sozinho nesse mundo. Você não é uma ilha em meio ao oceano sozinha ali, não. Há pessoas com você, há pessoas com você na caminhada, na vida. Aquele homem poderia ter impedido esse milagre acontecer na vida da sua família. Se aquele homem pensasse tão somente na sua própria vida, ele poderia impedir o milagre de acontecer na sua família. O que podemos dizer a respeito de cada decisão que nós tomamos? O que você precisa entender a respeito de cada decisão? Antes, meu amado irmão, de tomar uma decisão, você precisa analisar-se, você precisa analisar a sua vida de uma forma especial. De uma forma especial, olhar para dentro de você e decidir por aquilo que você quer. Porque infeliz é o homem que toma decisões sem fazer uma autoanálise, sem analisar-se, sem analisar tudo que envolve aquela decisão que ele vai estar tomando. Porque pensando tão somente na sua própria vida, precisa mergulhar e entender. Preste bem atenção, através do acerto na decisão, todos, sem exceção, todos os familiares daquele homem foram abençoados. E quem abençoou, pastor? Todos os familiares daquele homem. Quem abençoou todos os familiares daquele homem foi Deus. Deus abençoou todos os seus familiares por ele ter tomado a decisão certa. Entenda, meu amado irmão. O Deus daquele carcereiro não ficou lá nos dias daquele carcereiro. O Deus daquele carcereiro é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Aquele carcereiro abençoou e muito todos os seus familiares, porque estavam em trevas e passaram a enxergar a luz que passou a brilhar na vida daquele carcereiro. Essa luz pode passar a brilhar na sua vida, meu amado irmão. Ela pode brilhar na sua vida que a partir do momento que você decidir por seguir os passos do Senhor Jesus, as pessoas olharem para você e enxergar algo novo, algo diferente acontecendo na sua vida. Porque assim é Deus, assim é a luz que brilha na vida, que brilha no coração daquele que recebe ou que decide caminhar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa luz passou a brilhar na vida daquele homem. Mas entendam, ele poderia ter amaldiçoado toda a sua família. Poderia ter amaldiçoado a sua própria vida e ter amaldiçoado a sua família. Porque ao perguntar a Pedro, a perguntar a Paulo, melhor dizendo, a Paulo e a Silas, o que ele deveria fazer, Paulo e Silas não pensaram duas vezes, porque Paulo e Silas sabiam o que ele precisava fazer. E Paulo e Silas disse para ele, olha só, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Paulo sabia
o que ele precisava fazer, e ao perguntar a Paulo, Paulo não tinha outra alternativa a não ser a de dizer para ele o que ele precisava fazer. E Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo tu e a tua casa. Eu digo para você nessa noite, meu amado irmão, meu amado amigo, você que está nos ouvindo, você que nunca viu a minha face, mas está me ouvindo nesta noite, eu digo para você: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Aleluia. Não que isso seja uma regra. Não é uma regra que a pessoa crê e através do crer a sua família é salva. Não, isso não é uma regra. Mas estou dizendo para você, porque uma vez que você passar a crer, você vai levar uma realidade nova para os seus familiares. Vai levar uma luz nova para a sua família. E aquela família, ao ver a luz, vai ser impossível não absorver a luz para com a sua vida. Entenda, meu amado irmão. Assim como o mundo tem feito nos nossos dias, pessoas têm abençoado, mas também pessoas têm amaldiçoado muitas outras pessoas por causa das suas decisões. Quem sabe você não precisa analisar um pouco mais as decisões as quais você tem tomado acerca da sua vida. E as decisões que eu estou falando acontece sempre no momento de peso das nossas vidas. Porque aquele carcereiro estava num momento de peso na vida dele. Ele era o responsável por aquela prisão. E de repente as pessoas que estavam ali presas, aparentemente estavam sendo libertas, um momento de peso. Ele precisava tomar uma decisão ali. Foi colocado na parede. E ele perguntou ao discípulo o que ele deveria fazer para ser salvo, porque aquela situação ele viu que era verdadeiramente algo especial. E o discípulo falou para ele crer, e ele rapidamente creu. Ele prontamente creu. E como você tem vivido a sua vida? Entenda mais uma vez, irmão, o título da mensagem. Você nunca está sozinho nas suas decisões. Quer seja para o bem, quer seja para o mal. Você nunca está sozinho. Você sempre arrasta alguém com você nas suas decisões. Entenda algo especial. Pessoas que não estão ouvindo esta mensagem nesta noite, pessoas que não estão ouvindo essa mensagem nesta noite, podem ser abençoadas ou não serem abençoadas. Podem ser abençoadas como podem não ser. E isso tudo por um simples ato seu. Uma simples atitude sua. Você que está ouvindo. Você pode abençoar pessoas que estão à distância, não estão não ouvindo a palavra a qual você está ouvindo. Você pode abençoar, como você pode não abençoar. Entenda, você só passa para os seus aquilo que você possui. Aquilo que você tem é aquilo que você passa para os seus. Seja algo bom ou seja algo ruim, você só passa para o seu aquilo que você tem. E nós perguntamos nessa noite para você, o que você tem passado para os seus? O que você tem passado para os seus familiares? O que você leva para a sua casa todos os dias para os seus familiares? O que você leva para os seus amigos? O que você leva para os seus? Medite, meu irmão. Medite, meu irmão. Medite sempre antes de tomar uma decisão. É preciso que haja uma meditação. Aquele homem, desesperado que estava, pronto para tirar a sua vida, ao ouvir o Evangelho, a palavra do Evangelho, ao ser colocado para tomar uma decisão, ele não pensou duas vezes. Por mais que pudesse estar triste, estar preocupado,
Ao ouvir o Evangelho, ele tomou a decisão de seguir os passos do Senhor Jesus. Tomou a decisão de caminhar em conformidade com a vontade do Senhor Jesus. Mais uma vez eu pergunto, qual a realidade dessa noite? Qual a realidade? Vivemos dias de uma incógnita. Vivemos dias de uma preocupação muito grande. Quando será que acabará essa quarentena? Qual será o resultado final desse coronavírus? Cada dia mortes e mais mortes têm feito parte do cotidiano de pessoas. Pessoas têm morrido. E qual a realidade dessa noite? Olhamos e vimos pessoas sendo instrumento para passar algo, passar realidades, do lado da ciência, buscando solução. Pessoas estão aí envolvidas, trabalhando, e nós louvamos a Deus por isso. Mas nessa noite aqui na igreja, estamos diante, preste bem atenção, diante da grande oportunidade em nossas vidas. Não podemos negar que o Senhor Jesus está nos dando uma oportunidade. Está dando uma oportunidade para nós. O carcereiro pensou que estava perdido. Por causa da queda daquela prisão, mesmo ele não tendo qualquer envolvimento, não tendo qualquer participação com a queda daquela prisão, ele sabia que ele estaria respondendo por algo pesado. E por causa disso, ele tinha a opção de tirar a sua própria vida. E pelo contrário, ele estava diante da grande decisão: seguir o Senhor Jesus Cristo ou permanecer na condição de preso que ele estava. Muito mais do que Paulo e Silas, aquele centurião estava preso, estava carcerado. E ao ouvir a palavra, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo dessa prisão. Você e a sua família. Aquele carcereiro não mediu esforços. Ele abriu seu coração e foi salvo. A partir daí, um processo desencadeou-se na sua vida que foi contagiando também os seus familiares. E hoje, meu amado irmão, mais precisamente agora, você está ouvindo acerca do Evangelho do Reino. Nesse momento, você está ouvindo acerca do Evangelho do Reino. E o Evangelho, entenda, o Evangelho é um presente de Deus para você. Porque assim como aquele carcereiro, não são poucos os que estão presos nesse dia. Estão presos pelas amarras do diabo, servindo os seus propósitos, e servindo os propósitos do diabo nesse mundo. No mundo por vir não tem uma outra direção, a não ser fora do Senhor Salvador Jesus Cristo, a não ser fora da presença do nosso Deus. O Evangelho
é um presente. Esse presente de Deus é para as nossas vidas. Está sendo ofertado para você nessa noite o Evangelho do Senhor Jesus. Está sendo pregado para você. E qual é a realidade do Evangelho? Sempre que nós ouvimos o Evangelho, ouvimos do Evangelho, entenda, nós somos chamados a uma decisão. Somos chamados a tomarmos uma decisão. E eu pergunto nesta noite, qual a decisão que você toma? Qual a postura, qual a decisão que você toma nessa noite? Antes de responder, entenda, você nunca está sozinho nas suas decisões. Nunca está sozinho. Há sempre alguém com você nessa decisão a qual você tem tomado. Não podemos sair da mesma forma a qual nós entramos para ouvir o Evangelho. Não podemos sair. Temos que tomar uma decisão. Recebo com alegria no meu coração, ou não é para mim, ou rejeito, não é para mim. Mas lembre-se, falando não é para mim, eu estou falando não é para minha esposa, não é para os meus filhos, não é para os meus parentes, porque eles não estão ouvindo. Quem está ouvindo é você. Em cada decisão que nós tomamos, nós levamos pessoas conosco nessa decisão. Medite no que você ouviu. Seja abençoado com a decisão a qual você estará tomando porventura para a honra e para a glória do Senhor. Eu quero ajudar você. Quero orar por você. Quero orar com você nessa decisão a qual você está tomando nesta noite. Aquele carcereiro, ao perguntar a Paulo e a Silas o que deveria fazer, e ao ouvir de Paulo e de Silas o que ele deveria fazer, ele não teve nenhuma outra postura a não ser a obedecer o que ele deveria fazer. Nesta noite, meu amado irmão, meu amado amigo, você que nunca me viu, você que está longe, você que está até mesmo em outras nações ouvindo esta palavra, o que Paulo e Silas falou para aquele carcereiro é o que eu falo para você nesta noite. Quer mudar a vida? Quer mudar a sua vida? Quer mudar a sua sorte? Quer ser alguém diferente? Quer ser alguém que leva a graça e a cobertura de ser um filho de Deus? Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. E a salvação não será somente sua. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Você levará a salvação para todos que estão com você. Porque ao enxergar a luz, ao tomar posse da luz, é impossível que essa luz não acompanhe você por onde quer que você for. E essa luz é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba o Senhor Jesus e seja abençoado para a honra e para a glória do nosso Deus. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua bendita e santa misericórdia, pela tua graça, Deus, imerecida, que nos alcançou, que alcançou essa vida, abençoando, ó Deus, para decidir, para tomar, ó Deus, a postura a qual o Senhor almeja que seja tomada por cada um que ouve
a tua palavra. Receba, Deus, estas vidas no teu reino. Tome, ó Deus, essas pessoas, ó Pai, de coração aberto, que elas possam ser acrescentadas no teu reino, para a honra e para a glória do teu nome. Que assim como tu fizeste com aquele carcereiro, tu venha fazer também com essas pessoas. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Que a salvação possa alcançar cada vida para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Aleluia. Glórias a Deus.